Meu nome é Luísa Pitanga e o vídeo hoje é sobre capacitismo. Eu sei que você deve estar se perguntando assim, meu Deus, o que é isso? Resumindo para vocês, é toda ação que desumaniza ou discrimina uma pessoa com deficiência. Só que o capacitismo ele é muito amplo, ele tem muitas e muitas vertentes. Ele se manifesta de diversas formas, porque todo dia a sociedade acha uma nova maneira de nos desumanizar. O capacitismo é uma construção social. Então, muita gente reproduz sem saber nem que está reproduzindo. A primeira forma de capacitismo, que é aquela que você provavelmente reconhece como preconceito, já fez ou já viu alguém fazendo, é a do incapaz. É a que te faz bater o olho numa pessoa com deficiência e ver a deficiência primeiro do que uma pessoa. Você resume uma pessoa a aquela condição dela. E o que devia ser só uma característica determina tudo que você vai pensar sobre aquela pessoa. E aí você subestima a capacidade intelectual e física de uma pessoa porque ela tem uma deficiência. Então, na sua cabeça ela não pode arrumar um namorado porque... Nossa, coitado, né? Quem vai querer, gente? E se ela arruma, a pessoa é endeusada. A pessoa é um anjo na terra. E não é assim, pelo menos não deveria ser. Ela não pode trabalhar porque qual a empresa que vai querer contratar, né? Vai dar mais trabalho do que ajudar. Você não pensa na acessibilidade porque você acredita que ela não é digna de frequentar os lugares e que ela nunca vai ter autonomia, nunca vai querer ser independente, sair pra comprar alguma coisa e voltar. E se ela for, vai ter sempre alguém com ela ou sempre alguém da rua pra ajudar, né? Só que constrange e, mais uma vez, faz com que a pessoa se sinta incapaz. E aí você não dá voz pra essa pessoa, você não acredita que ela pode colaborar com algo. Você silencia as pessoas com deficiência. Essas pessoas com deficiência vêm sendo silenciadas há tanto tempo e a prova disso é que você nunca ouviu sobre capacitismo. Provavelmente é a primeira vez que você tá ouvindo. Então, assim, isso prova o quanto somos silenciados, porque o capacitismo sempre existiu. Ele sempre esteve ali, a gente sempre esteve tentando falar sobre ele. Só que você nunca ouviu, porque graças a essa vertente dele, a sociedade acredita que as pessoas com deficiência não são capazes de estar nos espaços, de serem ouvidas, de serem devidamente respeitadas com equidade. E aí por isso você nunca ouviu sobre capacitismo. E aí se a gente não fala sobre isso, a sociedade não se informa e reproduz. Então é um ciclo. Então é como se a pessoa se resumisse a deficiência dela e não pudesse ser nada além da deficiência. Eu tô falando aqui de grandes eventos, de trabalho, de relacionamento, mas essa vertente do capacitismo se manifesta no dia a dia. Por exemplo, quando você tá na rua e você encontra uma pessoa com deficiência executando uma tarefa normal, dia a dia, e você chega pra ela e pergunta se ela quer ajuda, sendo que ela não demonstrou nenhuma dificuldade na execução daquela tarefa, ela só tá fazendo aquilo do jeito dela, que é diferente do seu. Ela vai conseguir, ela tá fazendo. E aí você pergunta se ela quer ajuda. E aí ela se sente incapaz. Capacitismo também, quando você se depara com uma pessoa com deficiência acompanhada de alguém, você pergunta pra outra pessoa sem deficiência qual é o nome daquela pessoa com deficiência. E você não é capaz de perguntar pra ela, porque você acha que ela não tem capacidade de te responder. Também é capacitismo quando você infantiliza alguém com deficiência. Então, você fala com aquela pessoa como se ela fosse uma criança. Independente se ela tem 20, 30, 40 anos. Na sua cabeça, ela é uma criança. A segunda forma do capacitismo é aquela que trata a deficiência como doença e a pessoa com deficiência como alguém que está constantemente buscando por uma cura ou precisando de uma cura. Não é bem assim que funciona. Quantas vezes eu já estava na rua e alguém me parou sem nem me conhecer e falou assim: "Ah, eu vou rezar por você, tá bom?" E assim, eu fico imensamente feliz que rezem por mim. Tá tudo bem rezar por mim. Só que não precisa necessariamente de ser pela minha deficiência, porque tá tudo bem com ela.
tá tudo bem comigo, eu faço os tratamentos que eu preciso, eu sei muito bem do que eu preciso. E quando eu tô necessitada, eu oro, eu peço alguém pra orar. Mas não quer dizer que eu sou eternamente doente e que eu preciso de uma cura urgente. Não, gente. Tá tudo bem. A minha deficiência é uma característica minha. Assim como meu cabelo é marrom, assim como meu olho é verde, é uma coisa que soma e faz parte de quem eu sou. E a Luísa, ela tem uma deficiência. Isso é uma característica. Isso jamais vai me definir ou vai ser um problema pra mim. Essa forma de capacitismo, ela afasta muito também as pessoas da gente, né? Porque muitas vezes elas acham que é uma doença e elas não sabem como lidar, elas não sabem como conviver, como chegar perto. Eu acho que é muito importante, se você tem esses pensamentos no seu dia a dia, quando você vê alguém com deficiência, que você chegue para conversar e que você pergunte de uma forma educada, sem ser inconveniente, sobre aquela pessoa. Eu tenho certeza que ela vai te responder, mas não defina como doença e se afaste, assim, cria uma barreira, porque não é bem assim, entende? E a terceira forma de capacitismo e última que eu vou abordar nesse vídeo é a mais maquiada, é a mais boazinha, é a que ninguém percebe, mas ela tá sempre ali e ela machuca tanto quanto as outras duas, que é tratar a pessoa com deficiência como um exemplo de superação, ou uma super heroína, um super herói. Pra exemplificar, eu quero que vocês pensem quantas vezes vocês já não receberam um vídeo de uma pessoa com deficiência fazendo alguma tarefa, seja ela simples do dia a dia, seja ela uma conquista, e aí em cima tava escrito aquela frase assim: se ele consegue, qual é a sua desculpa de hoje? Isso é muito comum, acho que todo mundo já recebeu um vídeo desse. E assim, o que eu quero te falar é que essa forma de capacitismo, ela desumaniza tanto quanto as outras duas. E eu acredito que essa forma seja mais presente na nossa sociedade, porque ela é uma forma que vem disfarçada de elogio e a pessoa acha que tá mandando super bem. Quando você faz isso, você romantiza a dificuldade real de uma pessoa com deficiência, porque a dificuldade, ela existe. E pra mim é muito estranho, de verdade, que uma sociedade que impõe milhões de barreiras, que, como eu disse anteriormente, não dá voz para as pessoas com deficiência, não escuta ninguém com deficiência na hora de formar as leis, na hora de construir o seu estabelecimento, não senta junto e fala: deixa eu te entender, o que eu posso fazer para te ajudar no seu dia a dia, seja a mesma que quando essa pessoa consegue passar e conviver com essas barreiras, entregue um prêmio e coloque ela num pedestal que não existe, que desumaniza. O certo não é você gravar a pessoa com deficiência passando pelo buraco da calçada e sobrevivendo, e aí você postar no Facebook e falar: gente, olha que coisa linda, que exemplo. Não é assim. O certo é você ir atrás de melhorar aquela calçada para que aquela pessoa consiga passar por ela. Você não precisa do meu sofrimento para se motivar. Não cabe a mim, não é o meu papel. Eu não vim aqui para isso. Eu não quero servir para isso. Eu quero ser vista como uma pessoa antes de ser vista como uma deficiência. Mas eu também quero ser vista como uma pessoa antes de ser vista como uma super heroína. Eu não quero ser chamada de especial por ter uma deficiência. Eu quero ser chamada de alguém especial porque eu realmente somo na sua vida. Eu realmente faço a diferença. E se eu fizer, tá tudo bem. Você pode chegar pra mim e falar: nossa, você é especial. Agora, por conta da minha deficiência, não faz sentido. Por que ao invés de compartilhar um vídeo de uma pessoa com deficiência com uma frase de motivação em cima, você não compartilha esse daqui, por exemplo, ou de qualquer pessoa com deficiência falando sobre um tema em relação à deficiência ou não? Porque a gente também não tá aqui
pra ficar falando sobre isso o tempo todo. Eu sei de várias outras coisas. Eu posso chegar aqui e falar de várias outras coisas pra vocês, desde que eu me sinta pronta. Então, por que vocês não compartilham esses vídeos? Por que vocês não dão voz pra gente falar sobre isso nos espaços? Ou sobre qualquer outra coisa? Vocês só compartilham a gente quando é pra motivar alguém ou pra alguém ter pena da gente. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Eu quero ser ouvida, eu quero ser respeitada por quem eu sou e não pela deficiência que eu tenho. As pessoas nos usam pra falar que são inclusivas, as marcas nos usam pra falar que são inclusivas, mas nos silenciam constantemente. Eu quero alguém que seja meu amigo não pra conviver com a diversidade, mas pra conviver comigo. Eu quero uma marca que me coloque no seu anúncio, mas que não só me coloque lá na vitrine para as pessoas verem, que pense na minha demanda, que pense realmente em me incluir, não só na foto do anúncio, mas na proposta da marca. O que eu quero falar para vocês é que essas 3 formas de capacitismo desumanizam. O capacitismo precisa ser falado, o capacitismo precisa ser ouvido, entendido e as atitudes precisam ser mudadas. Porque chega, já deu. Procurem pensar nas atitudes que vocês têm, no geral, até aquelas mais maquiadas. Sempre que você quiser saber se você está sendo capacitista ou não, é só você pensar se você está tratando aquela pessoa como você trata todas as outras. Se você não está desumanizando. E ser desumanizado dói, gente. Dói demais. Tá bom? Então, por favor, reflitam. O tema é bem extenso. Eu resumi bastante. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Tem outras pessoas com deficiência também falando sobre isso. Eu gostaria que vocês ouvissem, porque é um tema que precisa ser falado. Já passou da hora de ser falado. Já passou da hora das pessoas conhecerem essa palavra que não existe nem do corretor do seu celular. Se você escrever ela aqui agora, ela vai te falar que essa palavra não existe. Eu fico muito feliz caso eu tenha colaborado. Vamos pensar sobre o capacitismo.